Fala, aprovados! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Mapa da Posse. Eu sou a professora Mônica Oliveira e hoje vamos dar continuidade à nossa bateria de questões sobre a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. Para ser mais exata, sobre a seção 3 do título 4, que trata do tema da educação. Para você que está chegando agora, essa é a nossa segunda aula. Se você ainda não conferiu a primeira aula, clique no link que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo. Lembrando que há outras aulas abordando outros temas do seu concurso aqui no canal. Não deixe de assisti-las também. Se minhas aulas te ajudaram de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo e, se ainda não for inscrito, já se inscreva no canal para não perder nenhuma aula que eu postar. Isso é muito importante para manter o nosso canal no ar. Preparados? Pegue seu material e vem comigo. Questão 21. O Estado de Minas Gerais, em conformidade com a Constituição Estadual, tem a obrigação de destinar um percentual mínimo da receita resultante de seus impostos, incluída a proveniente de transferências, para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Contudo, para fins de cálculo desse percentual, existe exceção. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente o tratamento da parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos municípios? Letra A. Essa parcela é integralmente considerada para o cálculo do percentual mínimo. Letra B. Ela é computada apenas se o município comprovar a aplicação regular no ensino. Letra C. A parcela de arrecadação transferida aos municípios não é considerada para efeito do cálculo previsto. Letra D. É considerada desde que os recursos sejam aplicados no ensino fundamental. Letra E. A sua consideração depende de lei específica a ser editada pelo Estado. Essa questão aborda aquele percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos, incluída a proveniente de transferências que o Estado deve aplicar na manutenção e no desenvolvimento do ensino, que está lá no artigo 201. Essa questão já começa testando a sua atenção aos detalhes. Muitos, ao lerem que o Estado aplica um percentual da receita, incluída a proveniente de transferências, podem automaticamente pensar que toda transferência entra no bolo. Mas é aí que mora a pegadinha e a necessidade de ler o texto com lupa. O parágrafo 1º do artigo 201 é cristalino. A parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos municípios não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo. Isso significa que, embora as transferências em geral contem para a receita do Estado, aquela parte que o Estado repassa para os municípios é expressamente excluída do cálculo do percentual mínimo que o Estado deve aplicar. É uma forma de garantir que o percentual estadual seja calculado sobre a parte que efetivamente o Estado gerencia, e não sobre o que já foi repassado e será gerido por outra esfera. O nosso gabarito é a letra C. Questão 22. Escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas podem receber recursos públicos, mas a Constituição do Estado de Minas Gerais
estabelece condições rigorosas para tal. Dentre as exigências para o recebimento desses recursos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Comprovar a finalidade não lucrativa. Letra B. Assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola com fins lucrativos em caso de encerramento das atividades. Letra C. Aplicar seus excedentes financeiros em educação. Letra D. Assegurar a destinação do seu patrimônio ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. E, por último, a letra E. Assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional em caso de encerramento das atividades. Essa aqui é uma clássica questão que adora pedir a alternativa incorreta. Muita gente se afoba e marca a primeira certa que encontra. Mas o comando é claro: queremos o que não se encaixa. Atenção máxima aqui. Meus caros, o destino dos recursos públicos são as escolas públicas. Elas são o foco principal. Mas o artigo 203 permite sim o repasse de recursos públicos a outras instituições, desde que cumpram alguns requisitos. Podemos dividir as condições expressas nos incisos 1 e 2 do artigo 203 em 3 condições. Primeiro, comprovar a finalidade não lucrativa. Segundo, aplicar seus excedentes financeiros em educação. Terceiro, assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Analisando as opções, a letra B afirma que a destinação do patrimônio pode ser para uma escola com fins lucrativos, o que contraria totalmente o espírito e a literalidade do inciso 2, que exige a destinação para entidades de mesma natureza não lucrativa ou para o poder público. O nosso gabarito é a letra B. Questão 23. A responsabilidade fiscal e a aplicação correta dos recursos na educação são cruciais. A Constituição Estadual de Minas Gerais prevê uma sanção clara para o município que não cumprir com sua parte. Em que situação o Estado fica impedido de auxiliar um município com recursos financeiros e humanos? Letra A. Quando o município deixar de comprovar o mínimo constitucional na manutenção e no desenvolvimento do ensino no ano em curso. Letra B. Quando o município não apresentar o demonstrativo de aplicação de recursos até o dia 10 de março. Letra C. Quando o município deixar de comprovar a regular e eficaz aplicação no ano imediatamente anterior do mínimo constitucional na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Letra D. Quando o município tiver débitos com o Estado provenientes de outras áreas que não a educação. Letra E. Quando o município não tiver um plano municipal de educação aprovado. Essa questão aborda o repasse de recursos públicos que o Estado deve destinar aos municípios. Acontece que, para receber esses recursos, o município deve prestar contas dos seus gastos ao Estado. O que acontece se um município não cumprir essa obrigação? Os municípios que não cumprem suas obrigações financeiras na educação são penalizados. O artigo 205 estabelece que é defeso ao Estado auxiliar
com recursos financeiros e humanos, o município que deixe de comprovar a regular e eficaz aplicação, no ano imediatamente anterior, do mínimo constitucional na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Perceba que a condição é clara. A comprovação deve ser referente ao ano imediatamente anterior. É fundamental prestar atenção quando essa comprovação deve ocorrer e a qual período ela se refere. O nosso gabarito é a letra C. Questão 24. Em consonância com a Constituição Estadual de Minas Gerais, sobre o Plano Estadual de Educação, é correto afirmar que: letra A, deve ser elaborado a cada 2 anos. Letra B, pode ser aprovado por decreto do Poder Executivo. Letra C, é encaminhado à Assembleia Legislativa até 31 de agosto do ano anterior ao início da execução. E por último, a letra D, tem validade apenas no âmbito municipal. Essa questão aborda o Plano Estadual de Educação. E nós vamos encontrar a nossa resposta no parágrafo único do artigo 204, que estabelece que o Plano Estadual de Educação deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa até o dia 31 de agosto do ano anterior ao de sua execução. Essa medida é importante, claro, visa garantir tempo hábil para a análise, debate e aprovação do plano, o qual é plurianual e traça diretrizes para a educação no Estado em seus diversos níveis. E tem mais, esse plano deve estar articulado ao Plano Nacional de Educação e integrar as ações dos diferentes entes federativos, sendo essencial para o planejamento e a avaliação das políticas educacionais. O nosso gabarito é a letra C. Questão 25. A transparência na aplicação dos recursos públicos é uma exigência fundamental. O Estado tem um prazo e uma forma específica para divulgar o demonstrativo da aplicação dos recursos. Qual a alternativa que indica corretamente o prazo e o local de publicação desse demonstrativo, segundo a Constituição Estadual de Minas Gerais? Letra A. Até o dia 31 de dezembro de cada ano, no portal da Transparência. Letra B. Até o dia 10 de março de cada ano, no órgão oficial. Letra C. Semestralmente, no site da Secretaria de Educação. Letra D. Anualmente, mediante relatório encaminhado à Assembleia Legislativa. Letra E. Até o dia 15 de abril de cada ano, em jornal de grande circulação. Essa questão explora datas e formalidades que exigem a sua atenção. O artigo 202 estabelece que o Estado publicará no órgão oficial até o dia 10 de março de cada ano demonstrativo da aplicação dos recursos previstos no artigo anterior, por município e por atividade. Esse artigo traz uma data-chave que você precisa memorizar: 10 de março. Esse é o prazo máximo para a publicação do demonstrativo dos gastos com educação no órgão oficial. E por que isso é tão importante? Porque essa publicação é uma medida de transparência e de prestação de contas essencial para garantir uma gestão pública educacional responsável. E tem mais. A Constituição exige que esse demonstrativo seja separado por município
e por atividade. Isso permite que qualquer cidadão possa verificar quanto foi gasto, onde o recurso foi aplicado e em que tipo de ação educacional. Ou seja, esse artigo cria um verdadeiro mecanismo de controle social, permitindo que a população acompanhe de perto o uso do dinheiro público na educação. O nosso gabarito é a letra B. Questão 26. Julgue a afirmação a seguir, segundo a Constituição Estadual de Minas Gerais. A parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos municípios deve ser considerada para o cálculo do percentual mínimo que o Estado deve aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa aqui já chega testando a sua memória e, principalmente, a sua capacidade de distinguir os detalhes finos do artigo 201. Muita gente lê o caput do artigo que diz que o Estado aplicará nunca menos de 25% da receita, incluída a proveniente de transferência, e para por aí. Automaticamente pensa, então toda transferência conta. Mas a legislação adora uma exceção, um mas, um contudo. E é exatamente no parágrafo 1º desse artigo que está a cilada. Ele é taxativo ao afirmar que a parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos municípios não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo. Veja bem, a palavra-chave aqui é não é considerada. Isso significa que para o cálculo do percentual que o Estado deve aplicar, o que ele repassou aos municípios sai da conta. É uma forma de não contar duas vezes ou de não inflar artificialmente o cumprimento da obrigação estadual com recursos que já foram para outra esfera de governo. Portanto, a afirmativa está errada. Fique sempre atento às negações e exceções nos parágrafos. Eles são ouro para as bancas. Questão 27. Segundo a Constituição Estadual de Minas Gerais, a destinação de recursos públicos para bolsas de estudo é uma possibilidade prevista na lei, mas com condições muito específicas para sua concessão. Analise as condições e assinale a alternativa correta sobre a destinação de bolsas de estudo para ensino fundamental e médio. Letra A. Podem ser destinadas a todos os estudantes que comprovem insuficiência de recursos, independentemente da disponibilidade de vagas na rede pública. Letra B. Apenas podem ser destinadas quando não houver vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando e para quem demonstrar insuficiência de recursos. Letra C. São prioritariamente concedidas para alunos do ensino médio, mesmo com vagas na rede pública. Letra D. A concessão de bolsas de estudo substitui a obrigação do poder público de investir na expansão de sua rede. Letra E. Podem ser destinadas a qualquer estudante, desde que comprovada a falta de vagas na rede pública. Essa questão testa a sua compreensão das condições cumulativas para a concessão de bolsas de estudo, que nós vamos encontrar no parágrafo 1º do artigo 203, que estabelece: os recursos de que trata este artigo
poderão ser destinadas a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, obrigando o poder público a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Veja que são 3 condições principais: insuficiência de recursos, falta de vagas e falta de cursos regulares na rede pública na localidade. Além disso, a lei ainda impõe a prioridade de investimento na expansão da rede pública, ou seja, a concessão de bolsas é uma medida temporária. O Estado é obrigado a construir novas escolas para suprir a demanda. O nosso gabarito é a letra B. Questão 28. A determinação do percentual mínimo de aplicação de recursos no ensino exige uma metodologia clara para a apuração dos valores. Conforme a Constituição Estadual de Minas Gerais, como o percentual mínimo será obtido? Letra A. De acordo com os valores nominais dos recursos na data de sua dotação orçamentária. Letra B. Pelo valor líquido dos recursos após a dedução de despesas com o pessoal. Letra C. De acordo com os valores reais dos recursos na data de sua arrecadação. Letra D. Com base na média dos valores arrecadados nos 3 anos anteriores. Letra E. Pelo valor bruto dos impostos antes de qualquer transferência. Agora vamos falar de um dos pontos mais importantes sobre o financiamento da educação em Minas Gerais. O artigo 201 da Constituição Estadual estabelece que o Estado deve investir, no mínimo, 25% da receita resultante dos seus impostos, e isso inclui também as transferências recebidas da União. Esse percentual é obrigatório e tem um destino certo: a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Ou seja, não é um valor simbólico nem opcional. É lei. E é esse investimento que sustenta escolas, salários, materiais, estrutura, formação de professores, tudo. Mas atenção a um detalhe essencial. O parágrafo 5º do artigo 201 é bastante preciso. O percentual mínimo a que se refere este artigo será obtido de acordo com os valores reais dos recursos na data de sua arrecadação. Ou seja, esse cálculo deve ser feito com base nos valores reais arrecadados na data em que o dinheiro entra nos cofres públicos. Isso evita manobras contábeis ou projeções irreais e garante que o repasse para a educação seja feito com base em dinheiro de verdade, já arrecadado sem enrolação. É uma forma de garantir transparência, controle e investimento efetivo na educação pública. O nosso gabarito é a letra C. Questão 29. O vencimento inicial das carreiras dos profissionais de magistério da educação básica é um ponto de atenção para os futuros servidores. Conforme a Constituição Estadual de Minas Gerais, como é definido esse vencimento inicial? Letra A. Não será inferior ao menor vencimento pago na rede pública estadual. Letra B. Será equivalente ao valor nominal do salário mínimo federal. Letra C. Não será inferior
ao valor integral vigente, com as atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Letra D. Será estabelecido por lei estadual específica, com reajustes anuais. Letra E. Corresponderá ao valor definido em negociação coletiva com as entidades de classe. Essa questão é muito importante para você que vai fazer concurso na área de educação. Trata-se do piso salarial do magistério. A banca quer verificar se você compreendeu a relação entre o vencimento inicial das carreiras estaduais e o piso salarial nacional. O caput do artigo 201-A da Constituição de Minas é bem direto. Ele diz o seguinte: o vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério da educação básica não pode ser inferior ao valor integral do piso salarial nacional. E mais, esse valor deve estar atualizado conforme as correções previstas em lei. Esse piso está previsto no artigo 206, inciso 8º da Constituição Federal, e serve como uma base mínima que deve ser respeitada pelos estados e municípios. Ou seja, se você está entrando na carreira do magistério em Minas Gerais, o seu salário inicial tem que ser, no mínimo, o valor do piso nacional atualizado. Essa é uma forma de garantir valorização e isonomia dentro da política pública de educação. O nosso gabarito é a letra C. Questão 30. Em conformidade com a Constituição Estadual de Minas Gerais, julgue o item a seguir. Escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, para receberem recursos públicos, precisam, entre outras condições, assegurar que, em caso de encerramento de suas atividades, o patrimônio seja destinado apenas ao poder público. Aqui, a banca está de olho na sua capacidade de interpretar as condições para o repasse de recursos públicos a entidades privadas. Um tema que sempre gera dúvidas. O artigo 203 é o seu guia, e especificamente os incisos 1 e 2 que tratam das exigências para essas escolas. A questão se concentra na destinação do patrimônio em caso de encerramento das atividades. Será que a restrição é apenas ao poder público? Vamos ao texto. O inciso 2 do artigo 203 diz que elas devem assegurar a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. A palavra-chave aqui é o ou. Isso significa que existem duas opções de destino para o patrimônio: ou para uma entidade de mesma natureza não lucrativa, ou para o poder público. A afirmativa usa a palavra apenas, o que restringe a possibilidade a uma única opção, tornando-a incorreta em relação ao que o texto prevê. Portanto, a afirmativa está errada. Questão 31. Sobre o percentual mínimo da receita de impostos a ser aplicada anualmente pelo Estado na manutenção e desenvolvimento do ensino, qual a afirmação correta, conforme a Constituição Estadual de Minas Gerais? Letra A. O Estado aplicará anualmente, no mínimo, 15% da receita. Letra B. O percentual mínimo é variável e depende da situação fiscal do Estado. Letra C.
O Estado aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita. Letra D. A receita considerada exclui a proveniente de transferências. Letra E. O percentual se aplica apenas à receita líquida de impostos. Essa questão aborda o percentual de recursos que o Estado deve aplicar na área de educação. Meus caros, o Estado deve aplicar anualmente, no mínimo, 25% de toda a receita proveniente de seus impostos, incluindo as transferências constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Ou seja, 1/4 de tudo que o Estado arrecada em impostos precisa ser destinado obrigatoriamente à educação. E por que isso é tão importante? Porque essa regra garante que a educação receba uma parte fixa e protegida do orçamento, impedindo que governos deixem a área da educação de lado. É um instrumento de proteção orçamentária, de garantia mínima de investimento e de compromisso com o futuro. O nosso gabarito é a letra C. Questão 32. As atribuições do Conselho Estadual de Educação são conferidas pela lei, mas devem observar algumas diretrizes. Quais são as diretrizes que o Conselho Estadual de Educação deve observar no exercício de suas competências, conforme a Constituição Estadual de Minas Gerais? Letra A. As diretrizes e bases estabelecidas pela União e as normas do Conselho Nacional de Educação. Letra B. Somente as diretrizes e bases estabelecidas pelo próprio Estado de Minas Gerais. Letra C. As diretrizes e bases estabelecidas pela União. Letra D. As normas baixadas pelo Ministério da Educação. E, por último, a letra E, as deliberações da Conferência Estadual de Educação. Outra questão sobre as atribuições do Conselho Estadual de Educação, mas agora focando nas diretrizes e bases que ele deve seguir. A nossa resposta está no caput do artigo 206, que é claro ao delimitar a atuação do Conselho Estadual de Educação. Lá diz que compete ao Conselho Estadual de Educação, sem prejuízo de outras atribuições a ele conferidas em lei e observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela União, ou seja, a única referência no texto para as diretrizes que o Conselho Estadual de Educação deve observar é a da União. E com base nessas diretrizes e bases, quais são as competências do Conselho Estadual de Educação? Vamos por partes. Primeiro, baixar normas disciplinadoras dos sistemas de ensino estadual e municipal. Isso significa criar regras que organizem como o ensino funciona em todo o estado e nos municípios. Segundo, interpretar a legislação de ensino. Quando houver dúvidas sobre a lei educacional, o Conselho tem a autoridade para esclarecer. Terceiro, autorizar, supervisionar e avaliar a qualidade do ensino particular. Ou seja, nenhuma escola particular pode funcionar sem a permissão e fiscalização do Conselho. Quarto, desconcentrar suas atribuições em comissões municipais. Isso permite descentralizar decisões, tornando a gestão mais ágil e próxima da realidade local. O nosso gabarito é a letra C. Questão 33. O financiamento do ensino fundamental público possui uma fonte adicional específica, mencionada
na Constituição Estadual de Minas Gerais. Qual é essa fonte adicional? Letra A contribuição social do salário educação. Letra B, doações de empresas privadas com incentivos fiscais. Letra C, recursos provenientes de convênios com organismos internacionais. Letra D, fundos de investimento privados na educação. Letra E, empréstimos concedidos por bancos de fomento. Essa questão testa o conhecimento sobre as fontes adicionais de financiamento da educação. A nossa resposta está no parágrafo 4º do artigo 201, que traz uma fonte adicional de financiamento para o ensino fundamental público. Estamos falando da contribuição social do salário educação, prevista em legislação federal. Que contribuição social é essa? Essa contribuição é paga por empresas e regulada por lei federal. É destinada especificamente ao financiamento da educação básica, especialmente o ensino fundamental. Ela amplia os recursos disponíveis para garantir qualidade e acesso à educação pública. Na prática, ela aumenta o dinheiro disponível para a educação básica, garantindo mais investimentos em infraestrutura, materiais, formação de professores e por aí vai. Ou seja, não é só o orçamento tradicional do Estado. O ensino fundamental tem esse reforço a mais, e isso faz toda a diferença. O nosso gabarito é a letra A. Questão 34. Segundo a Constituição de Minas Gerais, é vedado o repasse de recursos a municípios que, letra A, tenham baixos índices de desenvolvimento da educação básica. Letra B, recusem adesão ao Plano Nacional de Educação. Letra C, não comprovem a aplicação regular do mínimo constitucional em educação no ano anterior. E por último, a letra D, não instituírem conselhos municipais de educação. A questão aborda o repasse de recursos que é transferido pelo Estado aos municípios para o desenvolvimento da educação. Essa é a obrigação do Estado. Em contrapartida, os municípios têm por obrigação comprovar a correta aplicação desses recursos. E o que acontece se o município não fizer isso? O artigo 205 é taxativo. É defeso ao Estado auxiliar com recursos financeiros e humanos o município que não comprovar a aplicação regular e eficaz do mínimo constitucional em educação no ano anterior. Qual a importância disso? A intenção do legislador é evitar o uso indevido ou ineficaz dos recursos públicos, exigindo responsabilidade na gestão educacional municipal. Essa vedação impõe um mecanismo de controle e incentivo à boa gestão, porque obriga os municípios a se manterem adimplentes com os parâmetros constitucionais para continuarem recebendo o apoio estadual. O objetivo é garantir que os recursos sejam efetivamente usados na manutenção e no desenvolvimento do ensino, sem desvios ou omissões. O nosso gabarito é a letra C. Questão 35. Sobre a autonomia universitária prevista no artigo 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais, assinale a alternativa correta. Letra A. A autonomia universitária se restringe às decisões acadêmicas e não alcança a gestão patrimonial. Letra B.
A autonomia universitária inclui aspectos didáticos científicos, mas exclui a administração financeira. Letra C. As universidades gozam de autonomia apenas para a extensão, não abrangendo ensino e pesquisa. Letra D. A autonomia universitária inclui a gestão didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial. Essa questão aborda o papel das universidades. A Constituição Mineira, no artigo 199, garante às universidades autonomia em 4 dimensões: didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial. Essa autonomia é fundamental para assegurar o livre desenvolvimento das atividades acadêmicas, respeitando a liberdade de ensino, pesquisa e extensão. A inclusão da gestão financeira e patrimonial mostra a confiança do legislador na capacidade administrativa das instituições superiores. Além disso, o texto reafirma o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o que significa que essas 3 dimensões não devem ser tratadas de forma isolada, mas integradas, formando a base da atividade universitária. O nosso gabarito é a letra D. Questão 36. Julgue a afirmação a seguir segundo a Constituição Estadual de Minas Gerais. A publicação do demonstrativo da aplicação dos recursos previstos no artigo 202 deve ocorrer no órgão oficial até o dia 10 de março de cada ano, detalhado por município e por atividade. Outra questão que a sua banca adora: prazos e formalidades de publicidade. A nossa resposta está no artigo 202 e ele é bem específico sobre como o Estado deve dar transparência à aplicação dos recursos na educação. É uma questão direta, mas que exige precisão na leitura. Vamos analisar esse artigo? Ele diz que o Estado publicará no órgão oficial, até o dia 10 de março de cada ano, demonstrativo da aplicação dos recursos previstos no artigo anterior, por município e por atividade. Perceba que todas as informações contidas na afirmativa, local de publicação, prazo e detalhamento estão em perfeita conformidade com o que o artigo descreve. Não há apenas, somente, ou inversões de datas que a tornem incorreta. Ela é uma reprodução fiel do texto. Portanto, a afirmativa está correta. Questão 37. Sobre os princípios que regem o ensino, segundo a Constituição Estadual de Minas Gerais, marque a alternativa incorreta. Letra A. A gestão democrática do ensino público é assegurada conforme regulamentação legal. Letra B. A valorização dos profissionais da educação envolve plano de carreira e ingresso por concurso. Letra C. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar ideias está assegurada como um dos fundamentos da educação. Letra D. A coexistência de instituições públicas e privadas é vedada, garantindo-se a supremacia da educação pública. Letra E. A igualdade de acesso e permanência na escola é um princípio orientador da atividade educacional. A questão aborda os princípios que regem o ensino. Nós vamos encontrar a nossa resposta no artigo 196, que lista para nós 11 princípios. De acordo com a lista, a alternativa D está incorreta, porque a Constituição Mineira assegura expressamente a coexistência de instituições públicas e privadas
no inciso 11 do artigo 196. Isso demonstra o reconhecimento de que o sistema educacional é plural e admite a participação da iniciativa privada, desde que respeitadas as diretrizes legais. Essa coexistência, inclusive, contribui para a ampliação da oferta de vagas e diversificação de metodologias pedagógicas. Os demais princípios mencionados são bases fundamentais do ensino, conforme previsto no artigo 196. A igualdade de acesso à liberdade acadêmica e a valorização dos profissionais do magistério são condições estruturantes de uma educação democrática e de qualidade. A gestão democrática, por sua vez, é um comando normativo que exige a efetiva participação da comunidade escolar nas decisões, como forma de controle social e fortalecimento da escola pública. O nosso gabarito é a letra D. Questão 38. Em conformidade com a Constituição Estadual de Minas Gerais, julgue o item a seguir. Bolsas de estudo para ensino fundamental e médio para aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos podem ser destinadas, mesmo quando houver vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando. Essa questão é sobre as condições de concessão de bolsas de estudo e testa a sua capacidade de identificar condições cumulativas. Será que a existência de vagas na rede pública impede a bolsa? O parágrafo 1º do artigo 203 é enfático. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo. Para quais alunos? Para alunos do ensino fundamental e médio. E é só esse requisito? Tem mais. Na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando. E há mais um detalhe importante. O poder público é obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Ou seja, o Estado deve construir mais escolas. A afirmativa que acabamos de ler diz que as bolsas podem ser destinadas mesmo quando houver vagas. Isso contradiz diretamente a condição expressa no artigo, que exige a falta de vagas e de cursos regulares na rede pública. É uma condição essencial para a concessão das bolsas, juntamente com a insuficiência de recursos. Portanto, esta afirmativa está errada. Questão 39. Segundo a Constituição Estadual de Minas Gerais, a apuração da aplicação mínima de 25% da receita na educação pelo Estado envolve uma complexa interação de inclusões e exclusões de recursos. Considerando o conjunto do artigo 201 e seus parágrafos, assinale a alternativa que descreve corretamente os critérios para o cálculo desse percentual. Letra A. A receita inclui as transferências, desconsiderando a parcela transferida aos municípios, e considera recursos do sistema estadual, transferências para o sistema municipal e aplicações via artigo 203. Letra B. A receita exclui todas as transferências, mas inclui os recursos aplicados no sistema estadual e no sistema municipal, desconsiderando aplicações via artigo 203. Letra C. O cálculo considera a receita bruta dos impostos, sem qualquer dedução de transferências, e abrange apenas
os gastos diretos do Sistema Estadual de Ensino. Letra D. As transferências aos municípios são sempre consideradas, exceto quando não houver comprovação de aplicação no ano imediatamente anterior, conforme o artigo 205. Letra E. O percentual é obtido de acordo com os valores nominais dos recursos, considerando apenas o sistema estadual e o municipal, com exclusão de escolas comunitárias. E aí, sentiu o peso nessa aqui? Essa questão exige uma leitura cruzada do artigo 201, que inclui o seu caput, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º e o parágrafo 5º. Vamos analisar ponto a ponto para desvendar o mistério. O artigo 201, caput, diz que o Estado aplica nunca menos de 25% da receita resultante de seus impostos, incluída a proveniente de transferências. O parágrafo 1º do artigo 201 estabelece uma exceção para o cálculo da receita. A parcela de arrecadação de impostos transferida pelo Estado aos municípios não é considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo. Ou seja, a receita inclui transferências, mas desconsidera o que foi transferido aos municípios para o cálculo da receita que o Estado deve aplicar. O parágrafo 2º do artigo 201 especifica o que será considerado para o cumprimento desse percentual. Serão considerados o Sistema Estadual de Ensino, os recursos transferidos para o Sistema Municipal de Ensino e os aplicados na forma do artigo 203. O parágrafo 5º diz que o percentual mínimo a que se refere o artigo 201 será obtido de acordo com os valores reais dos recursos na data de sua arrecadação. Agora, de posse dessas informações, vamos analisar as alternativas. A letra E diz que o percentual é obtido de acordo com os valores nominais dos recursos, considerando apenas o sistema estadual e o municipal, com exclusão de escolas comunitárias. O parágrafo 5º diz que o percentual mínimo a que se refere este artigo será obtido de acordo com os valores reais dos recursos na data de sua arrecadação. Essa alternativa está falsa. O parágrafo 5º fala em valores reais. A letra D diz que as transferências aos municípios são sempre consideradas, exceto quando não houver comprovação de aplicação no ano imediatamente anterior, conforme o artigo 205. Essa afirmação está errada. O parágrafo 1º diz que a parcela de arrecadação transferida aos municípios não é considerada para o cálculo da receita do Estado. A referência ao artigo 205 foge à literalidade do texto. A letra C diz que o cálculo considera a receita bruta dos impostos, sem qualquer dedução de transferências, e abrange apenas os gastos diretos do Sistema Estadual de Ensino. Essa alternativa também está falsa. O parágrafo 1º faz uma dedução específica. A letra B diz que a receita exclui todas as transferências, mas inclui os recursos aplicados no sistema estadual e no sistema municipal, desconsiderando aplicações via artigo 203. O artigo 201 diz que o Estado aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de seus impostos, incluída a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Como você pode ver, essa afirmativa está falsa, porque o caput inclui as transferências. A letra A diz
que a receita inclui as transferências, desconsiderando a parcela transferida aos municípios, e considera recursos do sistema estadual, transferências para o sistema municipal e aplicações via artigo 203. Essa alternativa é a única que reúne corretamente todas as informações dos parágrafos, combinando o que entra na receita, transferências em geral, o que é excluído da receita para fins de cálculo, que são as parcelas transferidas aos municípios, e o que é considerado para comprovar o cumprimento do percentual, ou seja, os gastos estaduais, as transferências de recursos para municípios e aplicações via artigo 203. Percebeu a complexidade? Essa questão é um banho de água fria para quem não lê com precisão os conectivos, as inclusões e as exclusões. O nosso gabarito é a letra A. Questão 40. Segundo a Constituição Estadual de Minas Gerais, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, mesmo para quem não cursou na idade própria, deverá ser ministrado em: letra A, período noturno, com prioridade aos maiores de 18 anos. Letra B, período de 4 horas diárias, conforme orientação da União. Letra C, período integral, de 8 horas diárias no curso diurno. Letra D, período parcial, exceto em escolas com ensino integral. Letra E, regime alternado, com ênfase na educação supletiva. Meus caros, essa questão aborda um tema que eu julgo de suma importância: o direito daqueles que, não importa o motivo, não tiveram condições de estudar na idade própria. A nossa resposta está no inciso 1 do artigo 198, e ele é taxativo ao prever que o ensino fundamental será obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiveram acesso a ele na idade apropriada, e que deverá ser ofertado em período de 8 horas diárias para o curso diurno. A nossa Constituição reforça o princípio da inclusão e do direito à educação ao longo da vida, em consonância com a ideia de educação como direito público subjetivo, que está lá no parágrafo 1º do artigo 198. Essa disposição revela o compromisso da política pública educacional mineira com a qualidade e a integralidade da formação do educando, e não apenas com o cumprimento formal da matrícula. Ao garantir o tempo integral, o Estado reconhece a complexidade do processo educativo, que exige tempo, atenção e cuidado com a diversidade de trajetórias escolares. O nosso gabarito é a letra C. Questão 41. De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, a destinação de recursos para bolsas de estudo, embora possível para o ensino fundamental e médio, é condicionada a uma situação específica de insuficiência da rede pública. Além disso, a legislação impõe uma obrigação correlata ao poder público. Qual é essa obrigação? Letra A. O poder público é obrigado a oferecer transporte escolar gratuito aos beneficiados pelas bolsas de estudo. Letra B. O poder público é obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede, na localidade de residência do educando. Letra C. O poder público deve criar uma função específica para custear as bolsas de estudo, em substituição à expansão da rede. Letra D. O poder público deve assegurar a fiscalização da aplicação dos recursos das bolsas pelas instituições privadas. Letra E. O poder público deve garantir a oferta de cursos de capacitação para os profissionais das escolas que concedem as bolsas. Essa questão busca um detalhe fundamental
que acompanha a possibilidade de concessão de bolsas de estudo. É uma cláusula que reforça o papel primordial do poder público e que, por vezes, passa despercebido na leitura rápida. Vamos reler o parágrafo 1º do artigo 203. Ele diz que os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, obrigando o poder público a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas. A letra A diz que o poder público é obrigado a oferecer transporte escolar gratuito aos beneficiados pelas bolsas de estudo. Essa alternativa é falsa. Não há menção a transporte escolar gratuito no texto. A letra B diz que o poder público é obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade de residência do educando. Essa alternativa é verdadeira. Essa é a obrigação explícita e correlata à concessão das bolsas, garantindo que a bolsa não seja uma desculpa para a inação do Estado em expandir a sua própria rede. A letra C diz que o poder público deve criar um fundo específico para custear as bolsas de estudo, em substituição à expansão da rede. Essa alternativa está falsa. O texto não fala em fundo específico e a concessão de bolsas não substitui a expansão da rede, mas a complementa, enquanto a rede não supre a demanda. A letra D diz que o poder público deve assegurar a fiscalização da aplicação dos recursos das bolsas pelas instituições privadas. Essa alternativa está falsa. Embora a fiscalização seja inerente ao uso de recursos públicos, não está expressa nesse parágrafo como uma obrigação correlata específica à bolsa. A letra E diz que o poder público deve garantir a oferta de cursos e de capacitação para os profissionais das escolas que concedem as bolsas. Essa alternativa está falsa. Não há menção à capacitação de profissionais no contexto das bolsas. Meus caros, essa obrigação de investir na expansão da rede é um ponto crucial, porque mostra que a concessão de bolsas é uma medida paliativa e temporária, enquanto a principal meta do poder público é universalizar o atendimento em sua própria rede. O nosso gabarito é a letra B. Questão 42. O Conselho Estadual de Educação desempenha um papel fundamental no sistema de ensino, com atribuições específicas e uma forma de regulamentação clara. Sobre o Conselho Estadual de Educação, considere as seguintes afirmações. 1. O Conselho Estadual de Educação pode baixar normas disciplinadoras para os sistemas estadual e municipal de ensino, observando as diretrizes e bases estabelecidas pela União. 2. Sua competência inclui interpretar a legislação de ensino e autorizar o funcionamento do ensino particular, sendo sua organização definida por decreto. 3. O Conselho Estadual de Educação tem a prerrogativa de desconcentrar suas atribuições por meio de comissões de âmbito municipal, e sua organização é estabelecida em lei. Assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Letra B. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Letra C. Apenas a afirmativa 2 está correta. Letra D. As afirmativas 1, 2 e 3
estão corretas. Letra E. Apenas a afirmativa 3 está correta. Essa questão aborda múltiplas informações, testa a sua capacidade de verificar a veracidade de cada parte de uma afirmativa complexa. A nossa resposta está no artigo 203 e em seus incisos. Vamos analisar cada afirmativa com base nesse artigo. A afirmação 1 diz que o Conselho Estadual de Educação pode baixar normas disciplinadoras para os sistemas estadual e municipal de ensino, observando as diretrizes e bases estabelecidas pela União. Baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual e municipal de ensino é verdadeiro. Está lá no inciso 1 do artigo 206. Observando as diretrizes e bases estabelecidas pela União também é verdadeiro. Está lá no caput do artigo 206. Portanto, a afirmativa 1 está correta. A segunda afirmação diz que sua competência inclui interpretar a legislação de ensino e autorizar o funcionamento do ensino particular, sendo sua organização definida por decreto. Interpretar a legislação de ensino é verdadeiro. Está lá no inciso 2 do artigo 206. Autorizar o funcionamento do ensino particular também é verdade. Está lá no inciso 3 do artigo 206. Sendo sua organização definida por decreto, é falso. O parágrafo único do artigo 206 diz: a competência, a organização e as diretrizes do funcionamento do Conselho serão estabelecidas em lei. Portanto, a afirmativa 2 é incorreta. A afirmação 3 diz que o Conselho Estadual de Educação tem a prerrogativa de desconcentrar suas atribuições por meio de comissões de âmbito municipal e sua organização é estabelecida em lei. Desconcentrar suas atribuições por meio de comissões de âmbito municipal é verdade. Está lá no inciso 4º do artigo 206. E sua organização é estabelecida em lei também é verdade. Está lá no parágrafo único do artigo 206. Portanto, a afirmativa 3 está correta. Com as análises, concluímos que apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. O nosso gabarito é a letra B. Questão 43. De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, a educação deve ser promovida com a colaboração da sociedade. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. A educação como direito público subjetivo é promovida exclusivamente pelo Estado, não sendo possível a participação familiar. Letra B. O ensino de filosofia, sociologia e noções de direito eleitoral é obrigatório nas redes públicas de ensino fundamental. Letra C. A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para a cidadania e à qualificação para o trabalho. Letra D. A colaboração da sociedade na promoção da educação restringe-se à fiscalização das instituições privadas. Letra E. O Estado poderá suprimir conteúdos como filosofia e sociologia, a depender de avaliação orçamentária. Meus caros, o caput do artigo 195 da Constituição Estadual de Minas Gerais trata da finalidade maior da educação, o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Essa tríade é um reflexo direto do artigo 205 da Constituição Federal,
adaptada ao contexto estadual. A norma prevê não apenas o dever do Estado, mas também a corresponsabilidade da família e da sociedade, o que amplia a noção de educação como processo coletivo e contínuo. Além disso, o parágrafo único do artigo 195 impõe uma obrigação ao Estado mineiro: garantir o ensino de filosofia, sociologia e noções de direito eleitoral. Onde? Nas escolas públicas do ensino médio. Trata-se de conteúdo mínimo obrigatório e essencial à formação crítica do estudante, alinhando-se ao princípio do desenvolvimento da consciência cidadã. O nosso gabarito é a letra C. Ufa, chegamos ao fim da segunda parte da nossa aula. E aí, como você se saiu? Acertou muitas questões? Se ficou alguma dúvida, assista a aula novamente. Quanto mais questões você fizer, mais você fixa o conteúdo. Se gostou dessa aula, deixa seu like pra gente. Inscreva-se no canal para não perder nada. E ative o sininho para que o YouTube te avise quando eu postar novas aulas. Não acabou! Ainda tem mais questões pela frente. Em breve, postarei a terceira parte da nossa aula. Fique atento! Você está no caminho certo, rumo à aprovação na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Fica com Deus, beijo no coração e até a próxima aula.